Olá, tudo bem? Meu nome é Deise Rose, sou professora de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta unidade, os temas principais são matrizes brasileiras, com enfoque na matriz indígena e na matriz africana. A importância do Dia de Consciência Negra no Brasil. Vamos lá. O processo de construção da cultura religiosa deu-se por meio de 4 grandes matrizes: indígena, ocidental, africana e oriental. Somos um país de muitos rostos, expressões socioculturais, étnicas, religiosas. A religiosidade do povo brasileiro possui uma identidade plástica, ou seja, possui a capacidade de, acrescentando-se a outros elementos culturais, ressignificar sua maneira de ser. Isso em função da convivência com diversos povos e etnias, que para cá vieram, trazendo sua rica bagagem cultural, social e religiosa. Povo, nação ou etnia indígena são as expressões mais indicadas para a denominação desta primeira matriz religiosa. Os povos indígenas no Brasil não formam um só povo, são muitos, e são povos diferentes de nós e diferentes entre si. Possuem hábitos, costumes, religiosidades e línguas próprias. Existem grupos indígenas que, por estar em contato permanente com a nossa sociedade, adotaram muitos hábitos e costumes da nossa cultura. Falam português, usam produtos industrializados. Outros grupos mantêm contatos apenas ocasionais com os brancos. E tem os grupos que não têm qualquer contato com a sociedade, desconhecendo nossos costumes e língua. Como exemplo de cultura indígena, convém ressaltar os Yanomamis. Esse povo fala a língua Yanomami e mantém ainda vivos os seus usos, costumes e tradições. Eles vivem em grandes casas comunais. A maloca, que consiste numa morada redonda, com um tópico cônico, com uma praça aberta ao centro. Várias famílias vivem sob o teto circular comum, sem paredes, dividindo os espaços ocupados. Cada povo indígena constitui-se como uma sociedade única e se organiza a partir de uma visão particular própria, que baseia e fundamenta toda a vida social, cultural, econômica e religiosa daquele grupo. Desse modo, a principal marca do mundo indígena é a diversidade de povos, de culturas, de civilizações, de religiões, de economias, enfim, uma multiplicidade de formas de vida coletiva e individual. Cultura africana. A cultura africana tem uma principal característica, a diversidade. A África é o continente habitado há mais tempo em todo o planeta. É o ponto de origem do ser humano e durante todo o tempo de evolução agregou uma enorme quantidade de idiomas, com mais de 1000 línguas diferentes, assim como religiões, regimes políticos, condições de habitação, atividades econômicas e de cultura. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados, trazidos durante o longo período que durou o tráfico negreiro. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas para cá. A ligação entre o Brasil e o continente africano abrange muitos aspectos culturais, econômicos, religiosos e linguísticos. As religiões de matrizes africanas são parte importante da rica diversidade brasileira. Devido a essa influência, por exemplo, muitas palavras presentes no cotidiano brasileiro são de língua iorubá, falada no sudoeste da África, principalmente na Nigéria. De acordo com o professor de História e babalorixá Márcio de Jagum, para o povo iorubá a palavra é sagrada. Na mitologia africana, Olorum, Deus Supremo, soprou vida nos corpos. Então, todas as vezes que falamos, exalamos hálito, hálito sagrado, uma partícula do Criador. Por isso a expressão axé, que significa vida, força vital. Para Márcio, quando se entende o valor filosófico dessa cultura, se amplia os horizontes e se aproxima dessas divindades.
Compreender ainda alguns aspectos da riqueza das religiões de matrizes africanas é o ponto de partida para combater o preconceito, que é fonte da intolerância religiosa. E acrescenta: vemos universidades com cursos de latim, hebraico, sânscrito, mas e o iorubá? Quanto mais a sociedade esticar os braços para permitir que essa cultura seja reconhecida, melhor será para todos nós. O iorubá está no caminho de ser reconhecido como parte da nossa diversidade. Reconhecer essa importância fortalece uma cultura que é objeto de preconceito. É um trabalho que precisa ser feito em prol de uma sociedade mais plural e mais consciente. Quando falamos em uma sociedade mais justa e igualitária, quando falamos em democracia, não temos como ignorar o livre exercício de crença de cada cidadão. A intolerância religiosa não é algo que atinge apenas uma religião. Porém, o que acontece é que aqui no Brasil, nenhuma outra orientação religiosa foi tão historicamente perseguida como as afro-brasileiras, entre elas a Umbanda e o Candomblé. O conhecimento é algo fundamental para assegurarmos que os direitos estabelecidos em nossa Constituição sejam respeitados na prática. Todos queremos e precisamos do respeito religioso. Afinal, a manifestação da fé individual ou coletiva é o que o ser humano possui de mais sagrado e deve ser preservada sempre. Portanto, a discriminação racial precisa ser combatida como forma de assegurar os direitos humanos. Por isso mesmo, o preconceito racial deve ser discutido e combatido de forma permanente em nossa sociedade, porque ele prejudica a coletividade dos africanos, dos afrodescendentes que tiveram participação ativa na construção da nossa sociedade. O Dia de Consciência Negra é sobre isso: evidenciar o problema do racismo e lembrar a resistência dos negros do passado contra a violência praticada contra eles. A luta contra o racismo passa por todos nós. Sendo assim, pequenas práticas podem ser adotadas por todos que são contra o racismo. Além de ser uma homenagem e reconhecimento da luta de Zumbi dos Palmares e seus companheiros no Quilombo, o Dia da Consciência Negra é fundamental para evidenciar as desigualdades e violências contra a população negra ainda existente em nossa sociedade. Para além do momento festivo, a data proporciona a reflexão sobre as implicações do racismo na atualidade. É inegável a grande contribuição das tradições religiosas no sentido de instruir o ser humano no caminho que entende ser do bem, sempre despendendo esforço significativo na busca da harmonia, na busca da paz, na busca do progresso e da dignidade humana. Sabe-se que essa contribuição não está delegada apenas às tradições religiosas, mas a todo ser humano que vive nesse mundo e deseja para ele algo de melhor. Porém, espera-se das religiões que esse papel seja sempre desempenhado de maneira prioritária. Em nosso material de estudo, você encontrará sugestões para aprofundamento dos temas aqui abordados. Então, bons estudos e até a próxima aula.